Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos ao salmo de hoje no nosso propósito. 150 dias para ler os 150 salmos e em direção a uma grande vitória, um grande milagre, por esse propósito que Deus tem colocado no nosso coração de acompanhar a leitura dos salmos e refletir nos seus conteúdos para entender o que Deus quer para nós, para que possamos viver uma vida de propósito com Deus, aprendendo com o salmista, principalmente Davi, que foi a maioria dos salmos são atribuídos a ele, mas também aos outros. Vamos aprendendo um pouquinho. Então vamos ao Salmo 5, considerado uma música para ser acompanhado com flauta. Dá ouvidos a minhas palavras, ó Senhor. Considera a minha meditação. Escuta a voz do meu clamor, meu Rei e meu Deus, porque a ti orarei. Minha voz tu ouvirás de manhã, ó Senhor. Pela manhã direcionarei minha oração a ti e olharei para cima. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na perversidade, nem o mal habitará contigo. Os tolos não ficarão à tua vista. Tu odeias a todos os trabalhadores da iniquidade. Destruirás aqueles que falam mentira. O Senhor abominará o homem sanguinário e enganador. Mas quanto a mim, entrarei na tua casa na multidão da tua misericórdia, e em teu temor eu adorarei em direção ao teu santo templo. Conduz-me, ó Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Faz o teu caminho reto diante da minha face, porque não há fidelidade na boca deles. Sua parte interior é muita perversidade, sua garganta é um sepulcro aberto. Eles lisonjeiam com sua língua. Destrói-os, ó Deus, que eles caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora da multidão e de suas transgressões, porque eles se rebelaram contra ti. Mas que todos aqueles que põem sua confiança em ti se regozijem, que eles sempre gritem de alegria, porque tu os defendes. E que também aqueles que amam o teu nome se alegrem em ti, porque tu, Senhor, abençoarás ao justo com favor, tu circundá-los-ás como com um escudo. Louvado seja Deus. Esse salmo, ele tem praticamente 3 partes. É a oração ao Senhor por livramento em tempos difíceis. Mais uma vez, eu acredito que faz alusão ainda ao sofrimento por ter sido destronado pelo seu próprio filho e estar aí perseguido, sofrendo calúnias, sofrendo perseguição, o medo, se escondendo numa situação muito difícil para ele, que já teria passado por muitas coisas, mas em relação à sua perseguição se dá através do seu próprio filho, talvez isso o tenha afligido muito mais. E também ao desejo de louvar ao Senhor em tempos difíceis, porque sabemos que Deus ele se agrada do nosso louvor e nós, tendo em mente a grandiosidade de Deus, as suas misericórdias, que são o motivo de não sermos consumidos, de entender que somos falhos, somos humanos, somos limitados, não temos a mínima condição, fôssemos julgados pelas nossas atitudes, pensamentos, palavras, obras, mas pela misericórdia de Deus, que não resiste a um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que tem a intenção de seguir a Deus nos seus mandamentos, ele atende com certeza. Então seria motivo e é motivo para louvarmos a Deus em qualquer circunstância. E a terceira parte, o anseio
pelo juízo final do Senhor em tempos difíceis, porque ele aqui apresenta os seus inimigos, apresenta as calúnias, que as vozes dele falam mentiras, caluniam, as suas gargantas são como um sepulcro e eles lisonjeiam com as suas línguas. Então ele pede que Deus os destrua os seus inimigos. Mas o bom é que ele reconhece a magnitude de Deus. E ele diz no verso 7, mas quanto a mim, entrarei na tua casa, na multidão da tua misericórdia, em teu temor, e eu adorarei em direção ao teu santo templo. Né? Porque nós temos que saber a nossa posição. Ele disse também mais acima, logo no início, que pedindo a Deus que ouvisse o seu clamor, mas que de manhã ele colocaria a sua voz e olharia para cima. Quando a gente entrega o nosso dia em qualquer adversidade pela manhã, porque o dia vai se iniciando, entregamos a Deus tudo aquilo que vai acontecer durante o dia, para que Ele nos ajude, nos esclareça, para que nós, olhando para Ele, não temamos aos perigos que vêm, às lutas, porque hoje, como sempre gosto de frisar, as nossas lutas são diferentes das que o Davi, do que os outros líderes e mártires e os exemplos que temos da Bíblia, dos profetas, dos grandes homens, dos grandes líderes, sofreram com lutas carnais, lutas sanguinárias, lutas presenciais, e hoje nós passamos por lutas de forma diferente, mas a forma de vencê-las é a mesma. É reconhecer que o nosso Deus é maior do que todas as coisas, é levantar-se pela manhã, saber que temos um Deus que está conosco e que nos resta obedecer, saber que Ele é grande, a sua misericórdia está sempre conosco, Ele está ouvindo, embora pareça não estar vendo, como ele clamava continuamente aqui, como se Deus tivesse esquecido. Ele disse: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, considera a minha meditação. Ou seja, essa meditação aqui é como se fosse o meu lamento, o meu clamor, o meu choro, o meu desespero. Ouve, veja, mas Deus, ele está vendo todo momento que estamos passando, só que ele não está à disposição de fazer na hora que queremos, porque todos nós precisamos exercitar a misericórdia, a compaixão, precisamos exercitar a confiança, exercitar a nossa fé e com louvor reconhecer que Deus está conosco em todo tempo. E no verso 11 ele diz: mas que todos aqueles que põem a sua confiança em ti se regozijem, que eles sempre gritem de alegria, porque tu os defendes, e que também aqueles que amam o teu nome se alegrem em ti. E o verso 12: porque tu, Senhor, abençoarás ao justo, com favor tu circundá-los-ás como um escudo. Ou seja, esse circundar é cercar, envolver, estar à volta, como um escudo que está sempre protegendo, porque nós não enxergamos aquilo que vem nos atacar, ou seja, o adversário que vem contra nós. Vemos apenas a carne e o sangue, como disse o apóstolo Paulo. Na Bíblia, ele diz em Efésios que a nossa carne, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não são contra as pessoas, mas contra as potestades malignas que muitas vezes entram nas brechas deixadas, pessoas que não estão pautadas na palavra, não estão ocupadas em fazer a vontade de Deus e dão lugar assim para afligir ao servo de Deus, aquele que está no caminho do Senhor para fazer a sua vontade. E por isso precisamos estar atentos também, como o apóstolo Paulo nos exortou a produzir os frutos do Espírito, como as nossas armas espirituais, já que não vemos o nosso inimigo, não vemos as suas armas, mas podemos lutar também com as armas espirituais, com a certeza, colocando aqui, como ele disse,
mas que todos aqueles que põem a sua confiança em ti se regozijem. Se regozijar é se alegrar em todo o tempo, porque temos um Deus grande, um Deus vivo, um Deus que cuida de nós, que está sempre conosco e está atento à nossa voz, ao nosso clamor. Que Deus em Cristo nos abençoe e aumente cada vez a nossa confiança, abra o nosso entendimento para absorver a sua palavra e os seus ensinamentos para o nosso dia a dia ser uma vida proveitosa. E assim como Davi disse, ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias de forma a alcançarmos corações puros, corações retos e sejamos como Davi foi considerado segundo o coração de Deus. Não porque não tenhamos falhas, não porque sejamos melhores do que outros, mas porque tenhamos a nossa confiança firmada em Deus e que estejamos com o coração voltado para Deus, olhando para cima todos os dias pela manhã, orando ao Senhor, entregando nossas vidas, nossas famílias, os nossos dias nas mãos daquele que nos criou, que nos formou para a sua glória. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração.